Sejam todos muito bem-vindos a mais um super episódio Se Eu Te Contar a Minha História. Nossa ideia é inspirar você, inspirar pessoas. E hoje mais um super e precioso episódio. E aí, Julião, mais uma? Mais uma, vambora. Esse amigo de longa data nosso, rapaz, tem uma história aí muito bonita e com certeza vai trazer uns insights pra gente de vida, de vendas, de negócios. Episódio muito valioso que estávamos aguardando aí há bastante tempo. Maravilha, antes de mais nada, se você ainda não acompanha o nosso canal, aproveita agora, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e faz tudo que tem direito. Nosso @ também no Instagram e também no Spotify. Aproveita lá quando estiver dirigindo e acompanhe inspiradoras e grandes histórias. Vamos lá, meu grande amigo, meu mentor de longa data aí também, vou apresentar Celso Mogari. Advogado formado pela UEL, especialista em Direito Tributário, pela IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, com mais de 100 milhões em recuperação judicial para clientes. Atual corretor de imóveis, sócio fundador da Estúdio 7 Imob, uma imobiliária focada em atender o comprador. Mentor de performance em vendas para pequenas e médias empresas. Possui formação internacional em vendas pela Universidade de Chicago. Pulei um pouquinho aqui que estava em inglês, eu não queria desenrolar o meu inglês, tá? Formação em desenvolvimento em liderança e gerenciamento das cidades pela Escola de Política Pública e Global Estratégia... Estratégia da Universidade da Califórnia, campus em São Diego. Hipnoterapeuta, apaguei aqui. Terapeuta comportamental e mastermind, representante oficial da Fundação Napoleão Hill no Brasil. Nascido e criado em Londrina. Hoje, com 48 anos, é pai do Arthur, de 11 anos, do Lucas, de 8 anos, e maridão da Tânia. Celso Mogari, que prazer, meu irmão. Prazer é meu, é todo meu. Júlio, valeu, Nico, Celso. Enfim. Cara, uma honra enorme estar aqui com vocês. Muito surpresa, inclusive, quando o Júlio me chamou. E é óbvio que eu não podia falar não para vocês, porque entendendo esse projeto de vocês, sou, obviamente, um grande incentivador. E contem comigo aqui para o que eu puder, obviamente, ajudá-los aí a crescer o canal de vocês, porque tenho certeza que tem muitas histórias, inclusive de pessoas que a gente já conhece, né? Outros amigos aqui que já vieram aqui e que com certeza vão inspirar muita gente. E é exatamente com essa pegada de inspiração que a gente vai bater um papo aqui bem legal, bem descontraído e contar um pouquinho da minha história, né? Então, assim, não é se eu contar a minha história. Hoje eu vou contar uma parte da minha história, até pelo tempo que a gente vai ter. E é óbvio que quem puder se beneficiar com aquele pouquinho que a gente puder compartilhar em alguns minutos aqui, tenha certeza que a gente já cumpriu a nossa missão, certo? Essa eu costumo dizer que é a minha frase final, Celso. Quando eu finalizo, se eu impactar pelo menos uma pessoa... já valeu a pena. E é o que a gente está buscando a cada dia. Deu pra ver que o rapaz fala bem, né? Fala bem. Trouxemos um convidado preparado aqui. A gente tá evoluindo a cada episódio, né? Eu não tenho ainda a dicção do Mico, né? O timbre de voz dele, mas estamos treinando aqui. Vamos lá. Preparado. Maravilha. Celso, vamos começando, contando aí um pouquinho da sua história, de fato, enfim, infância. Fica bem à vontade, aqui você tá em casa. Precisar de mais água, café, o que você precisar, nós arrumamos aqui. Tem lencinho pra chorar também? Tem. E esse é no final, lença pra chorar. Então, tá bom, então. Bom, vamos lá. Eu penso que assim, foi muito bacana, na verdade, a gente refletir a respeito da nossa infância. E a gente, em treinamentos, o Júlio já sabe que participou em algumas turmas com a gente faz exatamente isso, essa reflexão. Mas quando vocês me mandaram um briefing, eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu fiz uma viagem de volta mesmo pro passado ali. E aí comecei a trazer algumas lembranças muito legais. E dentre elas, eu tenho uma imagem aqui, enfim, depois eu falo de minha família e tudo mais, mas eu vou pedir pro Wender, daquela imagem lá, daquele... Pode passar da minha família, Wender? Depois a gente pode retornar. É uma caixinha. É uma caixinha. Aí, olha só. Volta esse. Essa caixa aqui, eu acho que, quando a gente está falando de infância, penso que muitos já devem ter ouvido falar que é na infância que a gente começa a criar algumas crenças, né? Então, todo ser humano ele nasce com o potencial ilimitado e, obviamente, que as caixinhas ou os limites vão sendo inseridos exatamente nessas fases. Aqui eu tenho muitas boas recordações, é uma caixa que eu tenho até hoje, não sei se eu sou acumulador ou não, enfim, por conta disso.
Mas aqui tem algumas coisas muito marcantes na minha vida, então vocês vão perceber. Obviamente, essa peça preta aqui como fala, o book lá da nossa formatura do curso de Direito. Essas bolas de beisebol são de alguns campeonatos que eu participei. Um específico aqui, o lado direito aqui, foi a 4ª colocação que a gente conseguiu em Guayaquil, no Equador. Isso quando eu tinha 12 anos. E exatamente nesta data de quando eu tinha 12 anos, se puder passar a próxima história, Wender, a próxima imagem. Mais uma, olha só. Mais uma. Aqui. Essa imagem aqui, gente, é uma coisa assim que eu não sei por que ela tá lá ainda nessa caixinha. E agora eu começo a refletir a respeito dela e falei, cara... E assim, e vocês vão ter, óbvio, a grata satisfação de saber, porque assim, talvez eu tivesse separado isso há 30 anos atrás para trazer aqui para esse programa de hoje. Que coisa. Você vê? Então assim, eu não sei o propósito disso. Mas essa é uma imagem que quando eu tinha 12 anos, eu estava ali para falar um pouquinho mais da minha infância. Eu não tive uma infância, vamos dizer assim, sofrida. Né? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que passaram por muita necessidade. Graças a Deus, né, minha família tinha uma condição, na época classe média, não me faltou nada, graças a Deus. Mas eu também não posso dizer que eu tive tudo que eu queria. Então essa insatisfação positiva, inclusive gravem bem essa palavra, porque é uma palavra assim que move, né, realmente o mundo e faz com que as pessoas cresçam e faz com que as pessoas queiram algo mais do que realmente o mundo te dá. Então desde que eu tinha acho que 7 anos, eu já entendia esse sentimento, eu entendia a limitação que meus pais tinham de me dar, por exemplo, mais do que aquilo que a gente de fato necessitava. E é óbvio que eu entendi o quê? Que tudo que eu quisesse a mais do que aquilo, eu teria que buscar por conta própria. Então, a partir daqui, a gente começa já a criar aí, vamos dizer assim, uma imagem, né, de uma criança que, obviamente, se torna um adolescente e um homem depois, que tem um objetivo muito claro. Mas esse insight surgiu de dentro de você ou foi seu pai? Como que... Isso é natural, né, Júlio? Porque, assim, vamos lá. A gente tem, enfim, meu pai trabalhava no banco, enfim, minha mãe tinha um pensionato. E a minha mãe sempre, né? Meu pai, enfim, trabalhava tipo dia, noite, enfim, chegava tarde em casa e minha mãe o dia inteiro cozinhando, enfim. O pensionato, como propriamente dito, as pessoas hospedavam e naquela época tinham a refeição, café da manhã, almoço e janta. Show. Isso basicamente era a nossa base. Mantinha financeiramente o nosso negócio. As nossas vidas, né? Uma coisa que eu lembro do meu pai que ele me disse bem quando era moleque, eu falei assim, olha, o que a gente vai entregar para você? Quais são os nossos sacrifícios? Cara, é o estudo. E é engraçado, né? Porque hoje eu falo, estudo é importante? Depende. Depende do estudo. Por mais que eu tenha tido esse privilégio, eu falo, talvez eu pudesse ter uma outra orientação naquela época, mas eu tenho que agradecer. Então, vamos dizer assim, com base nessa regra que a gente tinha em casa, estudo, o que você quiser fazer, você pode fazer. Então, eu aproveitei essa oportunidade. Eu não estudei em escola pública, não estou dizendo que, sabe, eu tive essa oportunidade. Meu pai, na cabeça da minha família, a escola era algo fundamental para o nosso crescimento. Prioridade, né? Era uma prioridade, até porque eles não tiveram isso. Então, obviamente, quando você não tem, você fala, poxa, eu quero entregar algo melhor para o meu filho. E é nesse sentido que eu cresci. Então, eu participei, sim, né? Estudei numa grande escola aqui particular, puxa, fiz muitos amigos, tenho muitos amigos até hoje. E a gente começa a mudar a nossa forma de trabalhar e pensar, enxergar o mundo e também, né, de buscar as coisas nesse sentido. Nesse momento, sabendo que a regra era, cara, o estudo é ilimitado para você, eu fazia tudo que eu podia fazer. Né? Em termos de curso, aula. Exato. Então, a minha infância se dividia basicamente entre estudo e esporte. Esporte comecei com natação aos 6, depois tênis, enfim, não foi uma coisa que eu acabei me adaptando, vamos dizer assim, até chegar no beisebol aos 8, que daí foi dos 8 aos 18. Cara, aí é treinamento. Eu falo treinamento, gente, é sábado das 8 da manhã às 18, às vezes 19, às vezes 20, domingo das 8 da manhã às 18, e próximo de campeonato a gente está falando de terça e quinta, das 4 da tarde até às 7, até escurecer, quando se aproximava, né? Naquela época, na antiga Cel. Na antiga Cel. A gente treinava aqui e também depois passou a treinar lá na Sete Campestre, lá próximo do tiro de guerra. É porque aqui em Londrina a comunidade japonesa é muito forte no beisebol. Né? Isso mesmo. Unida e muito forte. Eu penso que naquela década, né, tanto é que a gente tem que honrar aqui a família Sugeta, para quem ainda não conhece.
É uma família que tem assim, é um marco muito, muito forte, porque são 3 ou 4 ou 5 gerações da mesma família. Rodolfo Yokio Sugita. Rodolfo, que hoje é corretor. Não, ele tá na Plaenge hoje. Na Plaenge. Rodolfo, meu colega de Vicente Rijo. Isso Eu aí. via ele sempre indo viajar para É competições. Rodolfo, Rogério, Sim. que os pais eram técnicos Isso, também. isso. E, pô, eu vivi indiretamente com eles como, ali. como membro da família, né? O beisebol. Que legal. Olha que Essa muito família pequeno. Sugeta, assim, a gente tem que reconhecer porque a família o tio Hugo, como a gente chamava, né? Tio Hugo. Tem aí 3 filhos, o Fábio, o Eduardo, o Silvio. Enfim, são pessoas que hoje, com certeza, são pessoas de sucesso. Mas mesmo naquela época, né? Desde a geração, né? Filho, pai e avô, gente, a família, assim, muito, mas muito dedicada mesmo pro esporte. Então, Tradicional. é tradicional. Né? Então, Londrina deve muito para essa família e muitas outras também, né? Que ajudaram na época. Óbvio que você não faz um time com uma pessoa só e muito menos com uma família, mas são várias famílias que até então, a gente fala, com os que nós sabemos, né, que contribuíram muito para a história do beisebol aqui londrinense e que tinha repercussão nacional, tá? Assim, Sim. por pelo menos assim, acho que acredito década de 60 até 2000, ainda até hoje, vamos dizer assim, Londrina tem uma projeção nacional por conta, né, do que essa família fez e, obviamente, do que todos os esportistas, né, que se dedicaram, assim como eu, fizemos aí por 5, 10, 15, 20 anos. Então, hoje eu falo, a parte física ainda eu deixo a desejar, não sei porque talvez seja uma compensação do que a gente já fez no passado, anterior. exatamente. Mas a gente sabe que isso é importante, né? Temos que, hoje, ainda mais com a idade chegando, batendo próximo dos 5.0 aí, a gente tem que cuidar um pouquinho mais da saúde. Então, a gente tem que entender tudo isso aqui. E nesse sentido, o esporte, para mim, me deu uma disciplina muito grande. E, obviamente, que todas as conquistas que você consegue, né, que você tem em esporte, se você fizer uma analogia hoje para vendas ou para qualquer mercado, qualquer profissão, cara, é uma trajetória que, poxa, exige muito sangue, suor e lágrima. E não é da noite para o dia. Claro. E voltando na história, vamos dizer assim, né? A minha infância foi marcada por basicamente essas duas coisas. Estudos e, obviamente, esporte. Eu fiz já, órgão, teclado, inclusive onde eu conheci a minha esposa. Saxofone, já toquei também. Legal, Caraca. eu sabia disso. São coisas que eu não... Acordeon. Acordeon ainda não. Mas enfim. Isso eu nunca sabia. Eu tenho algumas passagens nesse sentido. Não tenho o dom, vamos dizer assim, né, da música, tenho que ler partitura e tocar, mas enfim, consegui ler notas e consegui aí aplicar aí alguns instrumentos. E voltando a essa história aqui, né, daquela Põe a imagem... caixinha de volta pra gente lá, se puder Wendel. pôr a caixinha. Então, o que eu entendi quando pequeno, né? Meu pai falou assim, olha, você quer estudar? Você estuda. Tudo que você puder estudar, a gente vai dar. Então, a gente tinha também, naquela idade, aos 6 anos, 7 anos, enfim, eu fazia a língua japonesa. Todo japonês até então fazia. E aqui, a próxima imagem, Wender. Essa imagem aqui, quando eu tinha 12... Uma próxima, por favor. Isso aqui é o seguinte, quando eu tinha 12 anos, isso aqui é um recorte de jornal. Antiga Folha de Londrina, 12 anos, estava folheando ali. E, cara, num belo dia, essa imagem, não sei por que cargas d'água, ela me marcou. E aí eu peguei essa imagem, recortei ela e falei, cara, gostei disso daqui. Aí eu comecei a estudar. São Francisco, Califórnia, legal, Golden Gate Bridge. Peguei nesse dia, vocês estão vendo que tá pintado, né? Tinha uma canetinha ali azul e uma vermelha e comecei a pintar. E nesse momento, é o dia que eu assim, percebi que eu tomei uma decisão. E é aqui que a gente começa a entender, né? Quando a gente fala de decisões que a gente toma na vida, e são decisões às vezes difíceis, nesse caso uma decisão muito simples, muito fácil. Eu decidi o quê? Cara, eu quero conhecer esse lugar aqui. Eu olhei para esse dia, não sei porquê, essa imagem me chamou a atenção. Recortei ela e está aqui guardado comigo até hoje. Nossa. E é legal, porque isso aqui eu tinha 12 anos, 1987. Recortei e fiz isso aqui, ó. Pintei e falei, cara, eu vou conhecer essa cidade. Beleza. Só que para conhecer essa cidade, poxa, ficar lá nos Estados Unidos, legal. Sabe falar inglês? Falei, não. Porra, preciso aprender a falar inglês. Aí, obviamente, com base naquela regra que a gente tinha em casa, falei, pai, negócio é o seguinte, eu preciso aprender a falar inglês. Posso estudar? Falei, deve. Deve, vai. Beleza. E a partir desse dia, olha só como é que uma decisão muda, né? Muda muitas coisas. A gente começa a fazer o quê? A gente tem um sonho, a gente tem uma decisão, a gente tem um sonho muito forte. Cara, isso aqui era quase que uma obsessão pra mim. Eu falei, um dia eu vou conhecer.
E é óbvio que várias vezes o sonho acabava se tornando mais e mais distante por várias situações que acontecem no dia a dia. Só que aquela chama fica acesa. Ainda mais para uma criança. Ainda mais para uma criança. Então, aos 12 anos, eu entendi o seguinte, que eu precisava aprender inglês. Então, eu já estudava, eu já praticava esporte. E o que eu fazia nas férias? Esporte. Eu fazia esporte e acelerava o meu curso de inglês. Eu fazia um intensivo. intensivão. O que você faz em 6 meses, eu fazia em 30 dias. Fazia um intensivo. Então, eu tinha 12 anos. Quando eu tinha próximo dos meus 15, a minha turma tinha, vamos dizer assim, pessoas com 20 a 30, por exemplo. E eu falei, pô, será que eu sou um prodígio? Não. É simplesmente o quê? Esforço, dedicação. Só que daí, naquela sala lá, que tinham lá várias pessoas que eu conheço até hoje, tinha um moleque mais novo do que eu ainda. Eu falei, puta que pariu, como que pode, né? Tem que tirar o chapéu pra um cara desse. Não é assim. E é óbvio que esse moleque acabou se formando, estudando fora aqui do Brasil, se formou fora. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, mas isso aqui é um pontapé inicial. A partir daqui, assim, Estados Unidos da América era um sonho para mim. E aí São Francisco, óbvio que era um sonho mais distante, por quê? Porque passagem aérea do Brasil, partindo de São Paulo para São Francisco, é quase que o dobro do preço de uma passagem para Miami ou Orlando, por exemplo. Califórnia é mais... Torna mais difícil. Exato. Então, assim, até isso, né? Então, é legal eu compartilhar essa história, por quê? Porque em tudo na nossa vida, a gente tem que ter o quê? Primeiro, um objetivo principal bem definido. A gente já aprendeu isso, principalmente para quem já leu Napoleão Hill, primeira lei do sucesso. Objetivo principal bem definido. Cara, se você não tem objetivo, e assim, muitas vezes as pessoas, elas não fracassam porque assim, não tem sorte ou não tem vontade. É simplesmente porque elas não têm objetivo. Não sei se vocês já pararam para analisar, mas muitas vezes você está lá, enfim, tranquilo, beleza, ok. Mas você está vivendo, você está, enfim, naquele ritmo hipnótico, né? Como a gente lê no Mais Perto que o Diabo. A gente vive naquela rotina do dia a dia mas tão assim, vamos dizer assim, preocupado em pagar boleto, pagar incêndio, talvez apagar um incêndio, ou enfim, em vivendo no automático, exatamente, sem definir um objetivo. A gente está num automático. É o famoso deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, exatamente isso. Então, quando você... E hoje eu falo assim para vocês com muita tranquilidade, quando eu converso com as equipes de venda, vocês não têm ideia do que acontece quando a gente alinha o objetivo de empresa com o objetivo de pessoas. E quando as pessoas entendem que a empresa nada mais é que um veículo para a realização destes sonhos ou destes objetivos, cara, a chave muda. Aí vira muito a chave. Não sei se faz sentido, né? Isso para vocês. Faz muito sentido, principalmente quando a gente fala no processo de trabalho do dia a dia, e eu, por exemplo, particularmente vivencio isso. Sim. E quando a gente fala na ferramenta de vendas em geral, se a empresa não está engajada, se o setor, desde a recepção, RH, faturamento, financeiro, setor operacional, se não tiver todo mundo falando a mesma linha, o setor de vendas, a área de vendas, gestão de vendas, a entrega, né? não vai para frente. Então, e por que a gente precisa ter o objetivo? Todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que seguir o mesmo padrão. É isso aí. Nada mais faz total sentido. Nada mais é do que falar em propósito. A gente está aqui pegando um gancho do propósito da empresa, vinculado ao propósito pessoal de cada um. Né? Tem que fazer sentido para aquela pessoa estar ali, buscando o objetivo principal bem definido, e a empresa é um mecanismo para ela conseguir alavancar esses resultados. Né? É isso mesmo. Se eu puder passar a próxima foto, Ender. Então, olha só, volta só mais uma vez, desculpa. Esse é o sonho. Por gentileza do próximo, esse é o sonho realizado. Isso aqui, demorei 20 anos para chegar onde eu cheguei, neste local aqui. Já casado? Já casado, 2007 eu estava com 6 anos de casado. A gente tinha passado, enfim, era uma situação bem... Minha esposa tinha acabado de perder neném, enfim, aliás, perdeu... Ela teve um pequeno aborto por 2004, ou seja, são 3 anos ali que eu falo. A gente viveu uma situação bem complicada em casa, mas, cara, depois disso aqui a chave mudou, enfim. Para mim foi algo muito bacana, porque foi uma realização nossa também. Óbvio que não foi a primeira vez que a gente estava nos Estados Unidos. A gente foi no nosso lua de mel em 2001. Eu fui em 97, então vamos lá, 10 anos antes, 10 anos depois, né, do meu desejo de conhecer a América, eu conheci... Eu falo assim, são coisas que a gente não escreve, né? A gente não planeja. A gente quer algo, mas de repente você não sabe como que aquilo aconteceu.
Mas de tanto você querer, de tanto você trabalhar, de tanto você falar, cara, eu vou conseguir um dia, e de repente o negócio acontece. As peças se encaixam. Ah, né? exatamente. Coisas vão acontecendo, o que alguns podem chamar de sorte, mas na verdade é uma construção que É uma você construção. buscou. É isso mesmo. Então, essa aqui é a realização. Mas a lição que eu queria passar, né? Por que eu trouxe essas duas imagens? E, cara, eu falei assim, não sei por que eu guardei isso, mas hoje eu falei, putz, que bacana, porque eu consigo mostrar que era uma decisão que eu tomei em um certo momento e que essa decisão, obviamente, me trouxe uma consequência. E a realização disso, poxa, é muito mais satisfatória. Te dá muito mais prazer, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui eu falo, gente, não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos. Ou até mesmo 20 nesse caso. Mas, cara, o importante é que você mantenha aquela chama acesa. E quando você conversa hoje com pessoas, infelizmente pessoas que estão às vezes doentes, né? Talvez com alguma leve depressão ou com algum outro problema qualquer, falta a gente conversar um pouquinho mais com essas pessoas, entender um pouquinho mais, né? Porque em algum momento tem, né, algo que a gente poderia talvez ajudar e talvez intervir se a gente conseguir orientar de uma forma diferente. Levando uma palavra, né? Exato. Uma palavra, talvez. E quem sabe, né, esse bate-papo aqui, cara, se impactar alguém lá do outro lado, pô, fizer sentido para ela, pô, a partir de hoje fala, eu vou conhecer tal lugar, ou daqui a 1 ano eu quero estar em tal lugar, eu quero ter isso na minha conta, ou quero uma família melhor, ou enfim. Quero me formar, quero melhor, trabalhar com isso. Exato, enfim, não importa. Cara, eu vou mudar de carreira por conta de algo que aconteceu. Cara, já cumprimos a nossa missão, não é? Com certeza. Às vezes a pessoa não almeja, não tem meta, né, para nada, não tem objetivo para nada. Ela fica vivendo no automático. Isso aí. Principalmente nos dias de hoje, com redes sociais, os impulsos que a gente recebe externos são muito grandes, né? É verdade. As pessoas toda hora, eu quero isso, quero aquilo, toda hora o que você vai vendo já vai mudando. Então, manter esse foco bem definido, realmente, hoje em dia, tem que pensar naquilo, internalizar e levar isso por toda a vida, né? O famoso, às vezes, o foco de criança, né? Criança vê uma propaganda, primeiro ele quer um carrinho, daí ele muda o carrinho, aí de repente ela quer uma boneca, mas daí já não tá mais ela. Filha, aí daí, filha, qual que você quer? Porque daí ela é influenciável. Ela não tinha um objetivo. Por que aquilo vai fazer sentido na vida dela? Não existe. Sim. Tanto que no dia que você vai comprar a boneca, às vezes ela quer um outro presente. Já não quer loja, mais, ela não quer mais. Eu falei, não, pai, eu quero aquele lá. Mas, filho, você me pediu o tempo todo. Não, pai, agora esse aqui tá na moda. E ela, por quê? Porque não tem objetividade, né? Verdade. Celso, quando a gente fala em objetivo, às vezes a pessoa ela trabalha com... A gente costuma dizer muito que obsessão vence o talento, às vezes. A pessoa não é talentosa, mas ela é obcecada por aquilo. Isso conta também? Conta, com certeza. Eu penso assim, a obsessão é algo que você tem que ter, é algo que, enfim, a pessoa tem que pensar dia e noite. E às vezes tem que até sonhar com ela. E se você chegar nesse nível aqui de, vamos dizer assim, de objetividade ou de foco, eu falo, você acaba superando qualquer desafio, não é? Qualquer desafio. Qualquer desafio. Qualquer coisa que apareça no meio do seu caminho, você vai superar. Isso a gente vê muito nos esportes, mas se aplica diretamente à vida empresarial. O business, o negócio. Obsessão o tempo todo. Celso teve um segundo momento que nós... Na verdade, meu primeiro contato com o Celso lá atrás, né Celso, alguns anos atrás, foi no poker, né? Que foi também não posso dizer uma profissão, mas que levou a sério por bastante tempo, né, Celso? É importante dizer que o Celso foi uma das pessoas que trouxe para Londrina numa época que era muito marginalizado, né? O poker era visto com maus olhos, o Celso conseguiu... Jogo de azar, ia perder fazenda, meu tio perdeu fazenda, esse tipo de conversa. E o Celso profissionalizou isso, né? Então, assim, eu sou dessa época também, a gente se conheceu lá. Sim. Falamos dela num outro podcast também, o nosso famoso amigo, né? Associação Londrinense de Poker também. ALP. Boa. E conta pra nós um pouquinho dessa época também, Celso. Como que foi trazer isso pra cá, bater de frente também, porque aconteceu, né? Teve que enfrentar algumas coisas aí. Tivemos, vários desafios, né? Mas enfim, essa história é muito boa porque nós fizemos muitas amizades. Eu falo em todo grupo de negócio, ou até mesmo, enfim, nesse caso de entre lazer e profissão, vamos dizer assim, né? A gente encarava aquilo como um negócio. Né? Só que o negócio que, na nossa visão, teria que ser, obviamente, uma imagem diferente daquela que a grande maioria das pessoas tinham. Né? Então, a gente tinha que profissionalizar. E a associação veio, assim, entendendo um pouquinho mais, foi vamos dizer assim, uma junção, né, de basicamente 2 grupos,
A gente tinha ali na famosa garagem, né, da minha família ali, onde nós tínhamos ali torneios. Poxa, era uma coisa que começou com uma roda de amigos. De repente eram 2, eram 3. E a gente entendeu que, poxa, para mais pessoas começarem a participar desse jogo, que a gente encarava como um jogo não de azar, mas de, vamos dizer assim, de jogo mental, vamos dizer assim, equiparado a xadrez. E, de fato, quem conhece um pouquinho melhor o poker, ele começa a entender. Se ele se aprofundar na teoria, principalmente depois na prática, eles vão começar a entender que, poxa, realmente, o fator sorte aqui não é preponderante. Então a gente teve essa iniciativa. Fizemos um grupo bem legal, né? A gente jogava 1, 2 vezes por semana, enfim, com uma turma gigantesca, às vezes final de semana, ali chegando. Quinta e sábado. Era quinta e sábado. Aí depois foi pra terça e de repente Garagem sábado. E no sábado, às vezes juntavam 50, 60 pessoas. E aí, obviamente, que surgiu a oportunidade de nós fazermos uma parceria com, na época, o pessoal da Associação de Poker, que inclusive é meu sócio até hoje, na imobiliária. E que naquela época a gente falou, poxa, por que não? Nós tínhamos já um grupo. Obviamente que isso é uma característica minha, né? Tudo que eu falo assim, eu vou fazer, eu quero ser o primeiro, quero fazer bem feito. Vou encarar até o final. Eu vou né? até. Exato. Porque assim, se eu acredito no negócio, eu já estudei o negócio, eu tenho que entender que aquilo obviamente, é legal, primeira coisa, né? Para começar, vamos dizer assim. Depois, segundo momento, poxa, é algo que é bacana e que eu acredito. E que eu acredito, e que até hoje eu trago isso para a mesa, porque é uma premissa de qualquer vendedor. Que ninguém vende aquilo que não acredita, não é? Perfeito. Então, eu falo, se o vendedor não acredita, hoje eu falo as 3 principais crenças, isso aqui inclusive amanhã eu tenho a imersão, depois trouxe um presente para vocês aqui. Que beleza. Presente a gente sempre adora. Eu trouxe um presente para vocês. Amanhã tem uma imersão, estou entregando para 17 vendedores ali. E esse é um ponto que eu toco bastante, né, em toda a equipe de venda. Quais as principais... legal. Tem aqui outra embalagem também, né? Aqui, ó, isso aqui isso aqui o livro é só para ilustrar, mas tem ali um presente que você for fazer, beleza, fazer a entrega para você. Mas eu Isso deixo aqui no é cantinho, um a gente abre. presente Então. Opa. aqui. Obrigado. Meus amigos. Gostaria de mostrar que aqui tem a marca registrada. É A muito orgulho. sua riqueza, poder e felicidade aumenta com sua capacidade de vender. Aí, ó. Já valeu o episódio. Boa. Ó, até eu vou deixar no suspense aqui pro Depois pessoal a gente ficar até o abre. final, Isso, né? a gente faz um unboxing depois no final. Boa, Exatamente. Vamos fazer o unboxing depois. Tem uma cobra venenosa ali. Eu vou deixar aqui no meu cantinho aqui que depois a gente faz um unboxing. Show. Então, falando do poker, é um ponto bem bacana porque, assim, no primeiro momento foi lazer. Era uma diversão. Assim como ainda é para muitos amigos que eu conheço. Na época foi diversão, só que uma diversão que começou a tomar um corpo, assim, uma proporção muito grande. E quando a gente entendeu que, poxa, existia uma forma de vamos dizer assim, de organizar, vamos dizer assim, né, como um clube, de fato, como uma associação, poxa, pra gente fez muito sentido. E, obviamente, ganhamos muita força, principalmente para quem estava praticando na época. Então, hoje, obviamente, naquela época era bem precária, mas, poxa, eram Londrina, Curitiba, basicamente, Maringá, ali, que estavam mais avançados. O início da Federação Paranaense. Né? Exato. A Federação Paranaense já estava tomando corpo, já existia uma confederação, né, brasileira. Então, tudo isso tinha vamos dizer assim como tem órgãos organizados em sindicatos nacionais, estaduais e tudo mais, o poker também se organizou. O poker foi misturado aqui no Brasil, pelo menos, desde que a gente conhece como organização mesmo, ou associação de pessoas organizadas, como jogo de azar. Até porque, matematicamente falando, a gente sabe, né, que quem joga, só quem joga poker que sabe. Agora, diferentemente daquelas, enfim, dos tunguetes, daquelas casas, enfim, que a gente nem sabe, enfim, da onde que surgem, enfim, e tudo mais. E o preconceito vem exatamente desses outros jogos. Exatamente. Né? Era um Esse preconceito anterior e, inclusive, todo mundo... quando vocês trouxeram a associação para um prédio comercial bem localizado na cidade, com uma estrutura totalmente... profissional, né? Profissional. Então, assim, quebrou aquela imagem do tunguete escondido, que você entra com senha lá num túnel. Precisa bater na 3 vezes. Então, muito importante isso, né? E só trouxe benefícios para todos que estavam envolvidos naquela época. Eu penso assim, né? E é legal a gente fazer esse, vamos dizer assim, esse alerta, né? Porque ou você joga numa casa com amigos, beleza? Um home game, legal, tranquilo. Enfim. Ou você joga numa associação.
Não tem sentido ser numa casa desconhecida, com pessoas mal encaradas, enfim, fumando na mesa, sei lá. Cara... Aquela coisa de filme, né? Enfim, não faz sentido algum. Não é o hoje. Al Capone. Né? Enfim, pelo amor de Deus. Mas vale a pena, né? Quer jogar poker? Cara, vai lá. Inclusive tem torneios gratuitos, né? Você não precisa nem pagar lá a entrada. Vai lá, exatamente. Campeão de free roll aqui. Respeito. Mas assim, e além disso, o próprio network que isso proporciona, né? Sim. Então, grandes amigos foram feitos naquelas mesas que estão até hoje. E sócios, várias sociedades se juntaram ali. Acabam surgindo, né, desses negócios. É verdade, bem lembrado. E de fato, né, antigamente era muito preconceito por conta disso, né? E hoje ficou muito, querendo ou não, a mídia também, aí de repente você coloca pessoas diferentes da mídia jogando também, a repercussão fica diferente, fica mais fácil, né? Assim como outros negócios. Falando em poker, a gente aborda a parte da lucratividade. Muitos jogadores, a gente sabe que vivem disso. Sim. Até inclusive um dos nossos convidados falou, olha, eu não aconselho, não tem que viver disso, não tem que ter algum negócio. Pensando em lucratividade, está bem na minha frente aqui, equipes comerciais lucrativas. Opa! Queria que você falasse um pouquinho do seu livro também pra gente. Cara, esse aqui eu falo o seguinte, né? Eu li uma citação esses dias que eles falam o seguinte: o mais próximo que o homem pode chegar, né, de ter um filho, vamos dizer assim, é um livro, né? O que a mulher hoje tem, né? A analogia é, a mulher, poxa, ela tem a experiência de ser mãe. O mais próximo que nós homens vamos chegar disso é escrevendo um livro. Então, assim, é um livro que demorou, assim, pelo menos para rascunhar, pelo menos 3 meses. Aí depois veio a morte do meu pai, deu uma travada, enfim, fiquei... Na época a gente estava em Beni juntos, né? Conheci o grande Mogari. Você já conheceu. Aí, cara, depois de um certo tempo, eu falei, cara, você vê, né? Foi exatamente a morte dele que foi um acelerador. Eu falei assim, não, eu vou fazer isso para honrar meu pai. Eu preciso finalizar isso aqui. E vai ser para ele que eu vou fazer. Então foi naquele momento, é algo que me alavancou para finalizar. Então depois de, sei lá, 3 meses assim, de rascunho, cara, já estava bem assim... bem nos finalmente mesmo. Aí, de repente, falei, cara, agora todo mundo já passou o que tinha que passar, agora é hora de fazer. E aí acabamos finalizando isso aqui com mais, sei lá, mais rapidez, assim, mas com mais foco, justamente por conta disso, né? Mas conta pra gente como que surgiu todo o seu conhecimento para transportar para esse livro, porque não foi em 3 meses. Não foi. E olha só, o Mico já leu o meu currículo aí. Para falar sobre vendas, cara, a gente tem que voltar lá para a época que eu comecei a trabalhar na advocacia. E é engraçado, porque nos primeiros escritórios que eu trabalhava, eu vendia sem vender, sem saber que eu estava vendendo. Assim, é bem amadorzão mesmo, viu, pessoal? É assim mesmo. Tá? Só que assim, eu acredito que pelo menos nós 3 aqui, muitos, né, que a gente conhece, eles têm dentro de si algo muito bacana, que é o quê? É realmente aquela mentalidade de resolver problema. De se doar pelo próximo, de ajudar o próximo. Então é essa mentalidade, inclusive é o primeiro pilar desse livro, é uma parte daquilo que eu entrego depois, não nesse livro, mas na imersão. Porque no livro eu faço basicamente assim, o livro ele é composto de 4 pilares. Tá? O primeiro pilar dele é o quê? A mentalidade. Cara, é a mentalidade que todo vendedor tem que ter. Depois eu falo sobre o foco no processo. Cara, como a maioria dos vendedores não tem foco. E não tem foco, e não tem mínima, se nem conhecem de processos de venda. Depois eu falo do engajamento da equipe, e por fim eu falo do quê? Cara, você pegar tudo isso aqui e fazer de uma forma assim, todos os dias, consistente e diligente. Acabou. Enfim, você pega essas lições aqui e aplica para a sua vida, para o seu negócio, para qualquer coisa, vai dar certo. Tá? Agora voltando, de onde surge isso daqui? Eu conto bastante nas imersões que eu faço. É uma imersão hoje que eu estou bolando aqui, inclusive entrega amanhã, uma equipe de 17 vendedores aqui, de uma empresa de um parceiro nosso também. Eu falo o quê? A minha métrica, que a gente fala bastante, vocês vão entender depois, quando vocês lerem, principalmente no funil e alguns indicadores de conversão, a gente fala de métrica. Naquela época que eu comecei a advogar, cara, eu entendi o quê? Eu era o cara que ficava na rua, fazendo ligação para cliente, ou potenciais clientes, ou amigos, contatos, enfim, fazia o network, fazia ligações e me relacionava com as pessoas. Então todo dia eu estava em algum lugar, estava conversando com alguém, estava na rua. E eu entendi o seguinte, falei, cara, se eu estou na rua, eu não consigo entregar. Aí eu pensei o quê? Eu preciso trazer gente para entregar.
Só que na época, como o escritório estava iniciando, eles não tinham verba para isso. Então o que eu falei? Putz, eu preciso trazer gente para me ajudar aqui. Qual que é a solução assim, que me surgiu na época? Cara, eu vou trazer estagiário. Então você vê, ó, eu tive o primeiro estagiário, é meu sócio até hoje no escritório de advocacia. O Rocha. A gente do Rocha. O Rocha, você já conhece? Rocha. Um abraço pro Rocha. Meu primeiro estagiário. Meu segundo estagiário trabalhou com a gente um certo tempo, depois acabou. Enfim, foi buscar lá, foi alçar os voos dele e hoje está muito bem, diretor hoje jurídico na parte tributária de um grande escritório de advocacia aqui em Londrina. Meu terceiro estagiário é sócio, foi nosso sócio até então e aí acabou abrindo o seu escritório também e está muito bem hoje. Então, essas pessoas, a todas elas eu agradeço aqui no livro, todas as pessoas que fizeram parte da minha vida e que obviamente acreditaram naquela ideia que em algum momento eu acabei vendendo. E a gente tem que ser grato mesmo, porque, cara, para alguém te aguentar, para alguém acreditar em você, né? Você tem equipe, uma equipe gigante também, né, Mico? O próprio Júlio também. Então, assim, para as pessoas acreditarem em você e te acompanharem, cara, isso não é uma coisa tão simples, né? E depois que, obviamente, a pessoa ganha confiança, que ela tem resultado, que ela começa a falar, poxa, o negócio dá certo, aí ninguém segura. Então, é exatamente tudo isso que eu trago aqui para esse livro e muito mais, né? E na época, eu até brinco nas imersões, eu vou contar essa história amanhã também. Qual que era o meu maior indicador hoje, na época, né, há 20, 30 anos atrás, de que eu estava vendendo bem ou não? Era a conta do meu celular. Se a conta gastou demais é porque fez muita ligação. É isso aí. Se estourou o pacote de dados. É isso aí. Então, na época, cara, eu gastava entre R$1.200 e R$1.500. Isso Caraca. em 2000. Aí um belo dia eu falei assim, legal, cara, tô gastando muito. Eu vou economizar na conta. Economizei 50%, baixou para R$800 meu celular. Só que no final do mês, o que aconteceu? Diminuiu o dinheiro que caiu na conta. Eu falei isso. Daí diminuiu o cliente. Exatamente. Diminuiu o quê? As entradas, os recebimentos, enfim, aumentou os o custo contratos. de aquisição do cliente. Não, na verdade, não. Eu digo, o custo de aquisição, ele diminuiu, né? Mas os proporcionalmente aos leads também diminuíram. Gerados. Então, fazendo uma analogia... Foi uma economia, burra, naquele momento, uma economia burra, errônea. Mas eu falo, mas é algo que você tem que passar. Porque você faz o quê? Depois que você faz aquela análise, eu falei, agora que eu entendi por quê. A partir daquilo você sabe. Então tá, 1.500 é normal, então. De repente você tá gastando 1.600, 1.700, 1.800. É o ticket, né? O target pra ligação vai ser esse. É esse. E aí tudo mudou, né? Hoje em dia... O que você acha das vendas? E fazer venda pelo WhatsApp para você? Hoje tem muitas ferramentas que trabalham dessa maneira. Sim. Claro que para muitos clientes que gostam ali de um time mais rápido, ele quer receber um orçamento, ele quer receber um áudio. Isso funciona também. Existe uma coisa questionável hoje. É muito polêmico, Celso? É muito polêmico. Muito polêmico. Assim, na verdade, não é polêmico, é muito simples. Se a pessoa souber, obviamente, entender e usar a ferramenta. Eu penso que o WhatsApp é muito bom, porque acelera muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele, vamos dizer assim, como que fala? Ele vicia muito os vendedores, as pessoas, enfim. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente já entrando em vendas mesmo. Né? O que eu preciso aprender? O que eu preciso entender em vendas? O que eu vou vender no WhatsApp? Eu vou vender uma bala? Eu vou vender um chiclete? Eu vou vender um copo? Sei lá. Eu vou vender um livro? Beleza, cara, o WhatsApp... tranquilo. Só que só o WhatsApp, ele é muito frágil. Por quê? Porque você não consegue contextualizar nada nele. É muito frio, né? Aí o que acontece? A pessoa só vai ver o quê? Aquilo que você enviou naquela mensagem. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente está, inclusive estava falando com o Júlio um pouquinho antes, né? A gente está migrando um pouquinho de vendas para imobiliária. A gente está com uma imobiliária hoje, nova, 2 meses de crédito jurídico, tá? Só que a gente tem uma estratégia para ativação da base através do WhatsApp. Ok, estou usando o WhatsApp. Agora, a forma como eu uso meu WhatsApp para fazer uma ação como essa, muda completamente o resultado que eu vou ter em vendas. Então, por exemplo, é um ticket baixo? Beleza. Solta o orçamento sem dó e é preço, não tem o que fazer. Você tem que se virar para tentar diminuir sua margem, por exemplo, ou diminuir o preço do seu produto. E está tudo certo. Ou aumentar a quantidade de clientes. Ou aumenta a base de clientes, exatamente. Agora,
como é que eu faço para vender essa caneca por R$100 e não 15, 20, 30, não sei quanto que ela vale? Beleza. Não é por WhatsApp que eu vou fazer isso. O cliente não consegue entender o valor da empresa pelo WhatsApp. Não é só isso. Eu falo assim, você até consegue passar muita coisa. Mas o grande problema é, só isso por si só é preço, é papel. Você está entendendo? Eu não tenho relacionamento com o cliente, eu não tenho... Inclusive a palavra, eu vou palestrar agora no dia 21 em Caruaru, olha só. Olha aí. Parceiro meu lá de São Paulo, da época de uma das imersões, estava falando pro Júlio, né? Acho que vale a pena fazer uma parte aqui, pessoal, porque, cara, a gente fala, São Paulo é outro mundo. Estamos a 600 quilômetros de lá e, infelizmente, a gente vive numa bolha. É uma outra realidade, É uma né? outra realidade. Vai pra lá, é... Então, você vê, dia 21, eu tô indo dia 20 para Caruaru, Pernambuco, cara, sei lá, é longe, não sei nem quantos quilômetros daqui até lá. Enfim, eu vou passar a noite viajando de avião, mas, cara, parceiro meu, já me ajudou muito, né? O cara que é especialista em marketing digital, quando eu tenho dúvida, ele me tira, me ajuda e tal. Eu falei assim, quando ele me chamou, eu falei, cara, vou com o maior prazer, tá pagando minha passagem ainda, pô. Era ontem, né? Eu tenho que fazer esse gesto, retribuir essa parceria. Então, assim, voltando, são essas conexões que a gente faz que realmente nos alavancam, né? E a gente está falando de São Paulo. Mas voltando agora para o assunto do WhatsApp. Então, o WhatsApp é bom, só que da forma como todo mundo faz, infelizmente eu falo, não é que todo mundo faz, é a forma como a pessoa aprendeu a fazer. E aí, tanto no poker quanto... Esse é um ensinamento que eu trago do poker, tanto no poker quanto nas vendas. Não sei se vocês já pararam para perceber. Não tem aquele novato que ganhou lá um campeonato, às vezes? Um torneiozinho que a gente faz, às vezes? O cara que nunca jogou poker e você trouxe para a roda é o cara que ganha. O cara ganhou. Incrível. E ele acha que ele sabe tudo. Exatamente. E esse é o ponto, pessoal. Por que ele acha que sabe tudo? Porque deu certo do jeito que ele fez. Porque ele ganhou. Porque ele ganhou. Ele teve um resultado, Ele né? teve resultado. Resultado. Isso tá gravado na cabeça Um dele. oceano que ele não conhecia, né? Por mais que naquele momento, em algumas frações de segundo, ele dependeu de sorte, e muita sorte. E a gente fala, o poker nesse sentido é óbvio, né? Ele tem um fator sorte envolvido, a gente sabe disso. O baralho ajudou. O baralho ajudou. Ou até fez o contrário do que deveria ter sido Exatamente. feito, né? Normalmente ele fez ao contrário, mas bateu. Mas deu tudo certo pra esse cara. E quem vai falar pra ele que ele não sabe jogar poker agora? Ele tem que largar o par de valete. Quem que vai ensinar? Quem que ele? vai Não ensinar? larga, não que larga. Ais e Valete não é lá grandes coisas, entendeu? Enfim, você tá entendendo o desafio que é? E da mesma forma que acontece no poker, gente, isso é sério, tá? A grande maioria não deve estar ligado ainda, mas acontece nas vendas. Se o vendedor vendeu de um jeito, o que tá na cabeça dele? Que aquele jeito é... É o jeito que tem que fazer que vai dar certo sempre. E na cabeça dele falou o quê? Eu já sei vender. Não, porque não vai funcionar do outro jeito. Não, do outro jeito não dá, Mas não precisa de treinamento. Você acredita que isso é uma falha de um processo de formação de vendas? Porque Com durante certeza. muito tempo não se falou sobre eu vou fazer uma faculdade de venda, um curso de venda. Isso era um isso conhecimento meio que empírico que vinha sendo passado da própria experiência da pessoa, né? Faculdade da vida ensina, né? Exatamente, Faculdade da Vida ensina. E é exatamente isso. Só que eu falo, e é por isso que eu falo, qual que é o meu trabalho hoje? Não é te ensinar a vender. Todo mundo sabe vender, ou acha que sabe. Agora, ninguém sabe melhorar a performance. Ninguém sabe vender 3, 4 vezes mais. Às vezes nem sabe qual que é a melhor, onde ela pode chegar, né? Exatamente, ela não tem ideia. E isso, inclusive, esse aqui é um case. Tá? Já, é bom, depois a gente volta para cá, para a pergunta do Mico, que é muito pertinente. Tá? Essa situação aqui, por exemplo, caso real, tá, Mico? A gente está 2 semanas. Para quem não conhece o lançamento de empreendimentos na planta, sei lá, um prédio que vai ser lançado. A gente está num trabalho aqui, numa empresa, muito focada, por quê? A gente está com uma imóvel bem nova, recente, 2 meses, a gente está focando nesse empreendimento. Por quê? Cara, se você tem uma imobiliária nova, se você não tem produto para vender, muito melhor você vender o quê? Um imóvel na planta, um lançamento. Só que Uma aqui, grande construtora. exato, uma grande construtora. Porque lançamento, você tem que vender o quê? Primeira coisa, você tem que, obviamente, se assegurar de que o produto que você está vendendo é de uma construtora sólida. Acabou. É porque você está vendendo papel até então, né? Exatamente. Então, por exemplo, este é um produto que a gente está vendendo de uma empresa que tem, no mínimo, assim, por baixo, 6 bilhões de patrimônio líquido hoje na contabilidade dela.
Então eu tenho muita segurança para ofertar um negócio desse. Show. Até porque traz credibilidade para o cliente, Sim. né? E não é só isso. Além de todos os mecanismos jurídicos, tá, que já existem hoje para garantir a entrega deste empreendimento. A lei do patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação, seguro de entrega, seguro de engenharia, seguro pós-obra, enfim. As grandes construtoras aqui de Londrina e do Brasil têm. Então fica até como uma dica para quem quer investir na planta. Busquem por essas informações. Não compre de qualquer construtora. Né? Então olha só, nessa situação aqui, a gente está... Eu falei para o Júlio exatamente isso antes da gente começar o bate-papo. Está chegando numa fase que está próximo do lançamento, ou seja, a fase de pré-lançamento, onde a gente tem uma tabela diferenciada, ou seja, a gente chama de tabela zero ou tabela para investidores. O cara quer investir, melhor momento para investir na planta é agora. Só que isso vai durar 15, 20 dias, 30 dias no máximo, porque eles não vão queimar também 100% do empreendimento com esse preço. Eles fazem isso para levantar um caixa e tocar a obra. Quem trabalha com construção e incorporação já entende. Inicial. Exato. Assim como a Caixa também exige um gatilho, né, para algumas construções financiadas. 10, 20, 30% de obra, X% de obra e Y% de vendas. Ponto. Então isso aqui é normal. Agora o ponto é, todo mundo vai usar o WhatsApp? Todo mundo já está usando o WhatsApp da mesma forma. Todo mundo agora está indo para o tráfego pago. E, gente, agora é o pior momento para você ir para o tráfego pago. A gente estava discutindo isso hoje com a nossa agência. Falei, Celso, está inviável o CPL, custo por lead. Porque está muito alto. Porque todo mundo tá vendendo o mesmo produto. Fazendo fica caro. Vai ficar caro. Eu acho que é importante também... Ou vai trabalhar um Black Friday, por exemplo. Mesma coisa. Lá em cima. Exatamente. Mesma coisa. Mas, por exemplo... Discutimos essa semana. Temos aqui, relacionado a esse assunto, você está na Estúdio 7 Imobiliária, que é uma imobiliária recente no mercado de Londrina. E está competindo com grandes tubarões, porque aqui em Londrina a gente tem grandes cases, pelo menos umas 10 imobiliárias aí muito sólidas, que já estão estruturadas aí há 30, 40 anos. Como que você está vendo isso, esse mercado? Você enxerga como um oceano azul, um oceano vermelho? É um oceano azul, já falo sobre isso. Eu finalizo aqui, depois finalizamos com o Mico, depois a gente volta para o oceano azul, beleza? O grande ponto aqui, então, a gente está falando de WhatsApp. Olha só. Então, o WhatsApp é uma ferramenta. A gente não pode entender que a gente vai fazer uma venda pura e simples através do WhatsApp. Então, por exemplo, hoje, existem estratégias mistas que você usa. Por exemplo, você pode... Porque o que eu falei para vocês no começo? Por que eu não vendo no WhatsApp? Porque você não consegue contextualizar. É só fazer um gancho, Celso, em relação a isso. Para o meu segmento, por exemplo, que é um segmento muito delicado, e quando a gente vai falar da área da saúde... E às vezes, por mais que o cliente ele tá, e é uma estratégia de venda nossa, mas que ele quer uma agilidade, o meu índice de conversão, quando a gente agenda uma reunião com o cliente para falar do paciente, no 1 a 1, é 98%. Sim. O que eu não tenho nem 50% no WhatsApp. Por quê? Porque ele tá vendo números, ele quer ver valor. Ele tá olhando o preço final e ponto. Ele não consegue, eu não consigo demonstrar para ele em poucas... Talvez no Whats ou num PDF, qual é o valor que a empresa tem, quais são os diferenciais que nós temos, quais os atrativos para ele. E a gente vai chegar nesse ponto aí, viu, Mico? A gente vai chegar nesse ponto já. Então, finalizando aqui a questão do WhatsApp. O WhatsApp é ferramenta, beleza? A gente está fazendo uma situação em que a gente faz uma estratégia mista. Eu uso o WhatsApp para atingir o meu público e despertar o quê? A atenção e o interesse desse cara. Entendi. E depois... Cara, eu trago para a mesa para conversar. Ok? Essa, da minha visão, ou, por exemplo, o que muita gente online faz. Você tem lá um produto digital, você tem uma página de venda. Cara, a página de venda já é pensada e bolada para... Tem várias objeções, tem vários gatilhos, enfim. Ela contextualiza o seu produto. E aí depois você usa a página, o seu WhatsApp como ferramenta para aquela pessoa que não fechou com você. Aí sim. Ô, fulano, o que faltou para você fechar? Cara, como é que eu posso te ajudar? Vocês entendem que é uma coisa mais acessória? O problema é quando o vendedor acha que ele vai vender naquela conversa de WhatsApp. Esse é o problema. Mas aí eu falo para vocês, só vou vender o quê? Menor preço. Aí é o menor orçamento que vai ganhar. E se ele chega nessa abordagem, já cria uma rejeição do cliente de imediato. Enfim. Mas existem formas de contornar. E aí, esse é o ponto. Então, com relação a ferramentas, beleza, acho que ficou legal. Entendi. A ferramenta é importante, sim. Ela facilita muito, mas, que eu falo, a gente até fez uma abordagem recente aqui, até o Júlio já recebeu, não sei se ele deve ter recebido também. Enfim, a gente fez uma ativação em massa aqui.
Acabou. Só que qual que é o meu objetivo aqui? Olha só que legal. Eu não estou fazendo tráfego para colher no marketing levantadas de mão, pessoas falam, opa, tem interesse? Estou fazendo isso aí com uma lista de transmissão. Despertando alguma Só que é coisa. muito mais rápido porque você tem um elo de confiança. Então essa é uma estratégia que a gente está usando hoje. Tanto é que a gente está hoje com de 85 pastas que que a incorporadora montou, nós estamos hoje 39 pastas a recente, acabaram de subir outra. 39, ou seja, quase 50% das pastas, né, de pessoas, pastas que são pastas hoje nessa fase de lançamento ou pré-lançamento, são documentos de pessoas interessadas em adquirir aquele produto. E aí você entra... Que já teve um start mais assertivo. Uma etapa já de CDR do funil. E a pessoa que levantou a mão e que conversou contigo, falou que tem interesse, gostou da localização e tem intenção de investir, ela entra numa fila para fazer uma reserva. Ela vai fazer a reserva, vai ajustar condições de pagamento e depois vai fechar. Então, a primeira métrica nossa é pasta. Depois eu vou ter um percentual de conversão para vendas. Então, assim, só que de sei lá quantas imobiliárias que estão aqui vendendo esse mesmo produto, cara, nós somos a menor. Entendi. Agora, vamos tirar um mérito das grandes? Não. As grandes têm uma outra... Vamos voltar para esse ponto. As grandes já estão consolidadas e têm várias outras estruturas. Elas estão vendendo várias coisas diferentes. E aí a palavra de ordem hoje qual é? É foco. Se a pessoa entender que ela pode ter uma equipe, ela pode focar num produto e ter muito mais resultados do que ela teria, talvez, deixando um negócio solto, a palavra, eu falo assim, que talvez mataria tudo isso aqui hoje é o quê? Gestão. Simples assim. Porque se você parar para analisar, aí agora indo para o mercado imobiliário, como é que é o mundo do corretor? E aí eu até peço que o corretor me corrija depois, mande mensagem, Celso, o que você falou é besteira. Manda lá no meu arroba e fala, isso aí não tem nada a ver com a minha vida, eu sou totalmente diferente. Tá tudo certo. É falta de foco. Para analisar. Quantos lançamentos vocês estão vendo aí sendo divulgados? Quantos condomínios fechados estão lançando? Quantos prédios, empreendimentos estão lançando pelas construtoras? Pelo menos uns 20. O que acontece? O corretor olha aqui, porra, que legal, vou vender esse aqui. Amanhã tem um lançamento. E junto com o lançamento a gente chama o meeting, né? Onde eles fazem a divulgação do produto e, obviamente, trazem os corretores para conhecer o produto. Aí tem um comes e bebes lá. Eu até brinco, lá em Curitiba, o corretor não passa fome. Toda noite tem um coquetel. Entendeu? Dá pra viver disso. Dá pra viver disso. Então, assim... Ou se alimentar. Ou se alimentar. Ou, no mínimo, no forrar todo dia. Mas, enfim, aqui também tá acontecendo, vai começar a acontecer isso com muito mais frequência, porque vai aumentar o volume de construtoras. Então, todo dia tem um produto novo para ser vendido. Agora, o que a gente está fazendo aqui? Nossa decisão. Nós vamos focar este mês inteiro neste único produto. Essa é a diferença. E o corretor que está lá na ponta, por falta de uma orientação, por falta de um, sei lá, sabe, sentar com o cara e falar, meu, foca num negócio só. Vamos entender quem do seu relacionamento. Tipo, deixa eu entender um pouquinho mais da sua rede de contatos para saber que tipo de produto que ele pode comprar. Mas isso não te traz um desafio de, por exemplo, você afunilar tanto o seu funil de leads que você tem um produto, determinada faixa de preço ou configuração arquitetônica, que às vezes pode chegar até você um cliente que deseja um produto ou acima ou abaixo, ou lateralmente. Como que você vai lidar com essas... Não, isso vai acontecer naturalmente. Só que eu vou tratar de forma pontual, entende? O meu foco é voltado para uma atuação. Só que eu não vou deixar de atender a exceção. Por exemplo, a gente está vendendo esse produto aqui. Só que aconteceu de um cara falar assim, eu não quero esse, mas você tem algum outro? Opa, sim, tenho. Mas você entende que meu foco é nesse daqui? Tá no meu portfólio, mas eu vou focar com um produto... Claro, eu vou focar nisso daqui. Por quê? Aí só vai entender isso quem entende processo. Vocês vão entender. Eu faço toda semana a mesma coisa. E obviamente que eu já tirei algumas métricas. Poxa, a cada corretor que participa de uma ação comigo, eu monto 1.2 pastas, 2 pastas. Cara, isso aqui é um número mágico, mas você só faz isso depois que você faz o quê? Teste e coleta de dados. Para depois você poder analisar e falar, cara, achei. Então, se meu objetivo é formar 80 pastas, eu tenho que fazer o quê? 60 e poucos corretores passando por isso. Exatamente essa estratégia que a gente está usando hoje. Aí, outro desafio, como que um advogado com formação, treinamento, como que é chegar dentro de um mercado novo, um mercado de corretores, que são todos tubarões aí, igual a gente falou, o pessoal às vezes trabalhou a vida inteira nisso, e você chegar e ter que treinar essa equipe, ter que mudar o mindset dessa equipe, ter que mudar a forma que ela faz isso há 30, 40 anos.
Como que você está enfrentando isso com as suas equipes? Na verdade, sim. Hoje, a gente não está enfrentando isso ainda, porque a gente está com a equipe em formação. Como eu falei, a imobiliária é muito nova, tem 2 meses. A gente está focando nisso daqui. E hoje a gente está tendo esse resultado como? Através de parcerias. A gente traz o parceiro. Só que eu falo, qual que é a grande diferença aqui? Aprendi uma vez com um amigo meu, falou assim, Celso, a venda está dentro da imobiliária. A venda deste produto está dentro da imobiliária, está com o corretor. E de fato está. E aí que eu entendi isso. A grande sacada é, se eu falar para você assim, ô Mico, eu quero que você venda essa caneca aqui hoje. Eu quero que você faça, sei lá, 30 ligações para sua rede de contatos e ofereça essa caneca aqui. Amanhã você vai chegar, a gente vai se encontrar e eu vou perguntar, Mico, como é que foi? Você conseguiu fazer 30 ligações? Ah, então, né? Putz, não deu certo, blá, 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 blá. Ok. No dia seguinte, peço a mesma coisa. No outro dia, ele vai trazer mais uma série de desculpas. No outro dia, a mesma coisa. E aí, de repente, o gestor já vai nem vai mais querer saber o que aconteceu, porque já está presumindo que o cara não fez. Não fez. E aí, no final das contas, vai acontecer o quê? Ele não fez, ninguém mais vai cobrar e vai ficar por isso mesmo. Agora, com essa ação aqui, eu não estou falando assim, Mico, oferece isso aqui para 20 pessoas. Eu falo, Mico, vem cá, abre o seu WhatsApp, faz isso, 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 digita isso, isso, isso e aperta enviar. Puf, fez. Agora, a grande sacada de hoje, agora falando de prospecção, você vê, olha só a diferença. Eu estou influenciando seja o vendedor ou o corretor, enfim, a fazer uma ação. Agora eu tenho certeza que ele fez. Agora, existem ferramentas que fazem isso automaticamente já, tá? Você pega o WhatsApp Business seu, você faz uma programação, você extrai dados, enfim, dos canais que você quer abordar, principalmente para B2B, né? Empresas que vendem para outras empresas. O cara fala, todos os dias eu quero enviar 30 mensagens para 30 pessoas do meu público-alvo. O robozinho do WhatsApp vai te enviar 30 mensagens todos os dias. E aí você cria uma cadência, que eu falo que foi provocada automaticamente, mas que ela é respondida por um humano, que é o seu vendedor. Isso para prospecção hoje é uma maravilha, gente. Ferramenta aos nossos lados, né? Sim, a gente tem que usar. Será que a gente consegue fazer um sorteio desse livro para os nossos... Fique à vontade. ouvintes, Trouxe para vocês aí, darem o destino que vocês bem Vamos preferirem. fazer. Então, na hora que for dar para primeiro comentário, então, Pode ser, primeiro comentário... Primeiro comentário, boa. Então, hora que marca lá o arroba do Celso também, que fala, vou deixar na descrição, marcou lá o primeiro comentário, vai levar o livro. Ou por que vocês fazem um sorteio? Pode ser, um sorteio que é melhor. Pode ser, vamos fazer um sorteio então. O é bem tranquilo. Então tá. Porque daí é o seguinte, quem comentar, vai ter lá 10, 20, 30. Não, fazemos então pelo deixar o comentário, comentou lá, pode ser até pelo Instagram também. Isso, pode ser. A gente vai fazer, depois eu faço então, eu deixo lá na descrição, deixo no history lá Ó, pessoal, então... Esse aqui vale ouro, esse muda equipes, né? Comerciais lucrativas. Eu deixo lá então na descrição como que vai funcionar o sorteio e a gente faz pelo sorteador lá. E o legal é o seguinte, tá? Quando a gente tá falando de equipes, o grande problema hoje é o quê? Quando a equipe não é coesa, fica todo mundo solto, não é? Cara, quando você dá um livro que tem pelo menos alguns pilares chaves, todo mundo começa a falar a mesma língua depois. Isso pelo menos é algo que eu escutei de alguns clientes já depois. É tanto de diretoria, gestão e de colaborador, do vendedor da ponta propriamente operacional. Dito. Porque ele fala, putz, cara, eu não entendia isso, não entendia aquilo. Você vê, vendedor falando para mim depois, dando feedback. Nossa, Celso, agora que eu entendi um pouquinho mais como é que o meu gerente pensa. Né? Porque nesse formato, nessa imersão, é uma imersão de um dia, basicamente, que eu faço para algumas equipes, e que depois de 30 dias, a gente tem mais uma reunião de feedback. Por quê? Eu preciso saber, né? Se teve algum resultado ou não, se implementaram alguma coisa ou não, né? Para quem estiver ouvindo, qual que é o público-alvo dessas imersões? Quem quiser treinar a sua equipe, como que... Hoje, ela é ideal para quem? Para quem já tem uma equipe que sabe vender e já está performando. Tanto é que esse cliente nosso aqui, poxa, tá batendo meta atrás de meta, só que você vê, esse cara é visionário. Por quê? Porque não é porque ele está vendendo bem que ele não vai treinar e não vai preparar mais a equipe. Ele está já preparando para uma ampliação. Eles querem vender mais. Eles estão trazendo mais vendedores, vamos dizer assim. E é o melhor momento de treinar. Não é quando você está ruim de venda ou quando você não está conseguindo vender. É quando você está bem.
Pô, você tá Tá tranquilo, performando. você tá pensando, você tá olhando e A falando, equipe tá animada. eu vou implementar um negócio diferente que a equipe te leva. Agora, quando a moral tá baixa, meu amigo, aí o desafio é muito maior. Muito maior. Já tá desanimado, não tá Pô, batendo não tá meta, batendo meta. nenhuma ferramenta, e ele já vem com uma objeção. Ih, já usei. Aí os caras Ele nem falam, leu, é, né? Ih, exatamente. já usei essa ferramenta. Pra mim não isso aí funciona. Não, Tá certo aí na França. eles vão falar assim, ó, ixi, é mais um. É mais um, mais um, mais um. Essa É mais essa um- é clássica. essa é Essa é clássica. Mais um clássica. coach da internet, né? Mais um coach, pisando na brasa. Ele Exatamente. comenta muito aqui, ele vai pisando na brasa, nunca correu, vai correr 42 quilômetros, que é superação. Subir na montanha, né? Tem tudo isso. Temos alguns cases. Faltou no nosso looping aqui, porque a gente foi num assunto, voltou, Sim, daí o sim, Júlio sim. entrou, não faltou acho que nada. Celso, eu vou entrar num assunto aqui que, na verdade, inclusive foi até uma pauta de Aham. todos os nossos entrevistados. Legal. Bem básico aqui, é bem rápido, porque foi, normalmente, para alguns foi mudança de virada de chave, Sim, outros sim. foi muita preocupação, que é o assunto pandemia. Boa. Onde tinha migração, que o Celso tinha um segmento, pandemia, Sim. e agora o que, que eu vou fazer? Assim como outros que nós teve que se reinventar. Exato. Alguns, infelizmente, acabaram indo para outra área, outros triplicaram o faturamento. Sim. Né? Então a gente tem vários insights aí Aham. para discutir. Como que foi para você a dificuldade, o desafio em pandemia? Falando em Covid. Pandemia, para mim, foi assim. Nós tínhamos um modelo de negócio que era presencial. Uma empresa de treinamentos que, enfim, o Júlio já participou. Então a gente já tinha o quê? Uma carteira de recebimentos por conta de várias inscrições, vários participantes. Cara, e de repente vem pandemia que fecha tudo. Você não pode nem sair de casa, quanto mais se agrupar. Pô, então pra gente aquilo lá foi fatal. E era um treinamento que não tinha como fazer online, né? Não tinha. Vamos dizer, até daria, mas, cara, não tem o mesmo efeito, né? Não tem a mesma pegada. Naquele não tem o momento mesmo... não tinha nada preparado Não, ainda, não nada tem, se não tem. pensava em traduzir esse treinamento para online, né? Exatamente. Porque é a experiência que conta. É porque é um Experiência. treinamento muito forte em mexer naquilo que a pessoa às vezes nem sabe que tem dentro da mente. Exatamente. E não é só isso, eu falo assim, não é só palestra, não é só passar conteúdo, é você de fato aplicar. Você fazer reflexões, cara, eu vou traçar uma nova rota e começar a implementar novas ações. Né? Essas atitudes que são importantes. E aí nunca se... Pessoal, eu já vejo muito... A gente sempre batia, né? Dentro dessa empresa. Cara, treinamento é uma coisa. Só que tem muita gente... Treinamento é você pegar e falar, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui. Beleza, então faz. Então faz até você ficar bom. Agora, palestra não é treinamento. E tem muita gente vendendo gato por lebre aí, viu, gente? Aí você não sabe por que seu time não consegue performar. Então a minha diferença hoje, quando eu entro na... Por que eu falo de performance? Cara, porque eu pego o cara aqui e falo assim, como é que você está abordando o cliente? Estou abordando assim, assim, assado. O cara faz assim, ó. Ao invés de você fazer isso, faz assado. Ponto. O cara vai e faz. Porra, deu certo. Falei, claro que vai dar certo. Agora, diferentemente disso, o que algumas pessoas fazem? Então, ó, você tem que preparar, você tem que treinar a sua abordagem. A sua abordagem você tem que falar assim, você tem que agir dessa forma, você tem que fazer dessa forma. Entendeu? E na hora eu falei, cara, mas no meu caso... Então, né, o seu caso é um caso bem particular, né? A sua área é bem não sei o quê. Ou seja, o cara vai saindo pela tangente. Dá uma ensaboada. Então você já sabe o que eu tô falando. Então a diferença é essa. Quando a gente entra em performance, eu preciso entender o que você já faz muito bem. E nesse ponto eu falo, talvez seja até um dom que eu tenho, pelo padrão mesmo, né, do meu padrão do Enneagrama, de conseguir... Assim, cara, eu vejo vírgula, eu vejo ponto e vírgula fora assim, do lugar, sem querer ver. É natural isso. Se tiver alguma coisa fora de contexto, fora do lugar, eu vou ver anomalia. Por mais que eu não queria ver aquilo. Mas o meu sistema foi preparado para isso. Então, quando Já consegue identificar. Identifica. Tem padrões que falam, como é que você viu aquela sujeira ali? Eu falei, pois é, eu sou desses casos aqui. Então, quando a gente cria uma regra, ou a gente cria um processo, cara, você viu que saiu do padrão, você fala, ok, já identifiquei onde está o problema. Você acredita que o Enneagrama é uma ferramenta importante para equipes de venda? Com certeza. Fala um pouco mais pra gente aí sobre Enneagrama. Porque vamos lá, a premissa é o quanto de você se conhece. Se você não se conhece nada, obviamente você vai viver na escuridão, você está sempre fazendo as mesmas, enfim, fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos erros e nunca vai melhorar. O Enneagrama é legal por quê? Porque você tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, você tem os seus vícios emocionais, aquilo que você, cara, em momentos de
situações aí apertadas, complicadas, enfim, você acaba sempre fazendo da mesma forma. E, obviamente, você vai conhecer bastante das suas virtudes. E a grande sacada não é você saber no que você é bom. É saber o quê? O que você não é bom. No que você é fraco. No que você não aguenta. Entendeu? E aí trabalhar isso. Por isso que o Enneagrama é tão poderoso. E às vezes você está forçando algo que não é a sua praia. E conhecendo é possível conhecer o número indicativo de Enneagrama de uma outra pessoa numa negociação? Sim, com certeza. Inclusive, temos um amigo que está muito... Inclusive, vale a pena ter uma conversa com ele um dia, viu? Vamos trazer aqui Rafael. Nosso amigo Rafael. Fazer o merchan para ele. Então, assim... Estamos procurando os patrocinadores, viu, Rafa? Agora, felizmente, foi tão sucesso que entrou até na fila, né? Então, Estamos com uma fila de tá patrocinadores. Então, graças a Deus, inclusive para os próximos, vamos começar a passar ali na pauta. Legal. Felizmente. E assim, então, o seu conhecimento foi também aí buscado ao longo de vários treinamentos, imersões. Sim. Uma coisa que a gente estava comentando aqui no Bastidores é de como é importante você estar bem conectado com pessoas bem conectadas. Né? É isso aí. Muito bem. Celso, a gente tem um momento aqui do nosso podcast que a gente até iniciou muito bem, acho que vai dar, inclusive, vários cortes, né? A gente falou muito sobre objetivo, e aí depois que foi sensacional. E a gente comenta um pouquinho sobre as fotos e essa caixinha. Legal. E é legal, né? Porque demais convidados, quando a gente manda aqui o formulário, o briefingzinho, faz uma viagem, né? É verdade. Não, foi o que aconteceu comigo. Você começa a fazer, caramba, não lembrava disso. Eu desenterrei essa história aqui, eu falei, nossa, eu nem sabia, nem lembrava que tinha isso é legal. Aqui. Eu falei, e é legal. Wender, coloca, acho que... Isso, olha lá, nossa... Essa assim, são duas paixões da minha vida. Assim, minha família e, obviamente, viagem, né? Com certeza. Hoje a gente fala... Eu penso que todo pai, né? Depois que vira pai, cara, fala, perdeu a vida, né? A família, o pai e a mãe, na verdade, faz tudo em prol do filho, né? Pode passar, Wender. Então, essa é uma viagem em Portugal em 2019, exatamente no ano que a gente foi comemorar, se eu não me engano, 3º lugar no ranking dessa empresa aí, com o Rafa. Né? Mandar um abraço para ele se estiver ouvindo. Com certeza vai ouvir, né? Vamos vai ouvir, vai compartilhar, né? Por favor, Rafa. Pode passar, Wender. Então, assim, são duas coisas que eu adoro. Família, obviamente, e viajar. E você tira experiência desses lugares que você visita também? Ah, com certeza. Eu penso assim, né, que a gente acaba, vamos dizer assim, nós começamos a entender quão pequenos nós somos, o quanto que a gente tem para conhecer ainda e aprender. E, obviamente, são várias culturas, né? Aqui em Portugal foi muito bacana pra gente, porque, enfim, a gente acaba se virando bem no português lá, né? Mas eu falo, me surpreendi com a Europa. Eu até então viajei muito para os Estados Unidos e confesso que eu tenho uma preferência para os Estados Unidos, mas eu quero agora, depois dessa viagem, que me abriu os horizontes. Mas enfim, molecada nessa cidade ainda dizem, né? Não tem jeito. Arthur e Lucas, é isso, Arthur né? E Lucas. E falando em família, como que você tem passado esse legado que veio ali dos seus pais, o próprio que você construiu, como que você está abordando isso com os seus filhos? Cara, acho que eu estava conversando com a Tânia esses dias. Eu penso que assim... Lembra daquela frase, né? A insatisfação. É aquela coisa, poxa, você não pode se satisfazer. E é uma coisa que não sei se já aconteceu com vocês, você que está com criança mais menorzinha ainda, 2 anos. Eu já me peguei fazendo que era o quê? Satisfação. Por quê? Porque eu tinha uma insatisfação. Logo, é aquele negócio, né? Uma geração não tem, quer passar para outra. Quer dar para outra. Então, assim, em termos de... O que eu passo para os meninos hoje? Cara, é basicamente a educação que meu pai me passou, no sentido de tudo que você quiser, de ferramenta, de estudo, enfim, principalmente leitura, cara, você pode ter o que você quiser. Assim, é verba ilimitada e restrita. Até que meu moleque, o meu mais velho hoje é fluente, tá com 11, vai fazer 12 agora, dia 11. O cara é fluente em inglês. Olha só. Eu nem imaginava que a gente conseguiria isso. Mas o Celso conversava com ele em inglês desde pequeno. Ele desde o terceiro mês. Eu lembro que você contava essas histórias, é verdade. Que assim, minha esposa foi professora de inglês também. Eu falei, a gente fala inglês. Você foi professor de inglês. Por que a gente não fala inglês? Temos todas as ferramentas, exato. Por que eu não vou usar? E, gente, é incrível. A molecada nessa idade aqui... Assimila assim, eles são, né? É uma esponja. O meu mais velho hoje... acabou de pedir, cara... A minha esposa... Você viu a grossura do livro do Harry Potter? Eu falei, eu vi.
800 páginas. E para ele é natural isso. Tranquilo. E é muito melhor que tela, que hoje é um grande desafio, né? Não, e os dois não saem da tela, tá? Só que o que a gente começou a limitar? O tempo de leitura, o tempo de tela vai ser equivalente ao tempo de leitura. Então, se você quer ver seu YouTube, quer ver seu vídeo, quer ver seu jogo, você traz de ler. Cara, essa é uma moeda fantástica. Que eu falei assim, eu vou incentivar. O Caçula, ele tá como um desafio hoje de inglês, que a gente parou de falar inglês com ele. Só que, enfim, a escuta ainda dele é mais forte, ele já entende vocabulários, só que a trava dele é na hora de falar. Ele está justamente agora com 8, foi uma trava que o Arthur teve também, mas é uma coisa que a gente tem que incentivar mais. Então agora ele começa a ler inglês e talvez dê uma virada. Eu confesso para vocês, eu não gostava de ler, tá? Nessa idade aqui. E com tanta tecnologia, você colocar... Você vê que a figura dos pais ali, um incentivo, sim, o acompanhamento é fundamental. Exato. Porque hoje é muito... Né, a gente até trata muito disso, né? Porque qual que é a gestão do nosso tempo? E às vezes a gente chega num automático, a gente tá cansado e... Pô, é mais fácil. É mais fácil. Fica no celular. Deixa o celular ali com o meu filho, vai ver já no joguinho, TikTok, YouTube. A gente fala que o celular é um subperfúgio ali pros pais, né? Na verdade. Exato. E muitas vezes... Alivia, né, a nossa carga, alivia a nossa responsabilidade. E aí você incentivar uma criança hoje, o que é fundamental. Minha filha, por exemplo... mais velho. Hoje a Duda tá com 17. Ela, pô, é livro, essa semana, pai, tá com promoção na Amazon. Posso pedir 3 livros? Pô, é verba ilimitada, né? Eu acho que é legal isso. Livro, pô. Agora, se estivesse pedindo, sei lá, qualquer outra porcaria, enfim, mas livro, cara, não tem como. Incentive, né? Tem que incentivar. E tá mais fácil hoje. Comprou pela internet lá, exato. Tranquilo, pegou uma promo e os menores já tem que ficar um pouquinho mais em cima, porque senão não... São desafios. Fica mais fácil. E ó, a última do Arthur, ele queria um computador no final do ano passado. Cara, ele demorou 3 meses para comprar o computador. Mas por quê? Eu usei aquela filosofia lá do Rotary, né? Do projeto de subsídios equivalentes. O que você juntar, o pai te ajuda. Então, o que você vai juntar? Um real com que você juntar, eu te dou outro, né? Exato. Então, nesse sentido, óbvio, né? Poxa, a minha esposa deu a ideia, ele comprou na hora. Ela fazia cookies, a cada acho que 5, 6 cookies, não sei o que, vendia por R$15. Você imagina quanto que teve que vender para juntar. Olha, então, e aí você vê que o pai já inseriu a ferramenta de vendas. Exato, não, a ferramenta de vendas começa desde pequeno. Que orgulho para um pai vendedor, você falou, né? Acho que a ferramenta de vendas você consegue usar para tudo na vida. Tudo na vida. E detalhe, todos nós nascemos vendedores. Todos nós nascemos vendedores. O bebê já nasce vendendo. No momento que ela chora até ter a sua atenção. Então, assim, é uma venda. É uma venda. Nós, essencialmente, já vendemos. Naturalmente, já vendemos. O problema é que nós colocamos trava nessa venda. Nessa crença de que nós somos vendedores. Sim. Algumas pessoas têm até medo de vender, né? Medo da rejeição, Sim. medo de... E o medo da rejeição abordagem. é a causa número 1 que origina essa trava aí. E você ensina na sua mentoria a quebrar isso? Ainda não. Isso é uma coisa que é mais no 1 a 1 mesmo. Tem que ser no... presencial. É a prática. Aí que entrou. Aí que entra o chicote. É verdade, ele falou da hipnoterapia. Hipnoterapia. Aí fica mais fácil. Aí vocês não estão entendendo agora, né? Muito Que bem, meu irmão, ótimo. muito bem. Faltou alguma foto ali, Wender? Vamos ver se... Acho que não. Caixinha falamos. Ricão, vamos fazer um unboxing aqui pra gente Pô, é verdade, vai lá. Ó. Então, O que veio na nossa... sacolinha aqui personalizada do Celso Mogari. Ei, vai começar a subir Marca registrada. vai começar a subir a régua dos convidados. Não, vai ficar cada vez mais difícil. Né? Ó, equipes comerciais lucrativas. Imersão. Mesmo a gente não tendo feito, a gente já tem a garrafinha aqui, né? Já é o primeiro passo. Vai ter um voucher aqui dentro. Hã? Veio o livro também. Esse kit você fornece pro pessoal lá da imersão? Sim, da imersão. Ó, então aqui pro pessoal fazer as anotações. Muito bom. Com certeza deve ser muito... Esses livrinhos aqui no final devem ter vários insights. Né? Com certeza. Muito obrigado, Celso, pelo presente, carinho. Você sabe que eu te admiro bastante. É um dos meus mentores aí há muito tempo. Então, tamo junto. Celso, pra gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem final. Tá.
né? Acho que principalmente na parte de... Fica à vontade, tá? Sim. Também de objetivo, ele achei fantástico. Você vai pedir para ele o segredo de vendas, então. Isso aí nós vamos fazer pro segundo episódio com então, ele. Perfeito. Fica à vontade, tempo livre para deixar sua mensagem final. Fica à vontade para agradecer também, quem precisar agradecer. A casa é sua. Obrigado. Eu penso que se a gente fizer uma análise, né? Se eu fizer uma análise desses últimos 20 anos, tirando a advocacia que eu me dediquei mais tempo, cara, o que eu fiz de transições, né? Até voltando àquela questão da pandemia. Então, na pandemia eu acabei me inserindo no mundo de consultoria, e aí a gente começa a ver que consultoria, depois a mentoria, enfim, a gente acaba criando um método, né? Então, a mensagem que eu passo assim, é com base numa conversa que eu tive com um colega meu há mais de, 10 anos atrás, quando eu estava pensando em largar a advocacia. Porque naquele momento, um dia foi abordado, a gente estava pegando uma feijoada de sábado ali, aí o colega meu me chamou, falou, ô Celso, não sei o que você está fazendo agora. Eu falei, rapaz, eu tô migrando aqui para uma área de treinamento, não sei o quê. Eu falei, cara, você vai largar a advocacia? Eu falei, vou. Ou naquela época eu estava pensando, né? E, pessoal, não é fácil, tá? Não pensem que foi fácil. Eu não sei o que foi aquilo, mas, cara, fiquei tipo assim, 3 dias de cama. Sabe assim, não sei se foi uma leve depressão ou foi uma depressão, enfim. Sabe, ou uma guerra interna mesmo que eu falei que passar, mas, cara, 3 dias assim no sofá, sem querer pensar, sabe, sem querer pensar em nada. Só assim, putz, refletindo. Falei, cara, é a melhor decisão. Então, assim, quando esse cara me abordou e eu falei, compartilhei isso com ele naquele momento, eu falei assim, porra, cara, mas como você é corajoso, né? Eu falei assim, não, meu, você não tem noção. Eu tô cagando de medo aqui pra tomar essa decisão. E é óbvio que depois de uma grande decisão como essa, outras decisões ficam mais fáceis. Então, à medida que o tempo foi passando, eu acabei fazendo várias coisas. Obviamente que tudo isso me trouxe uma bagagem de conhecimento, que é óbvio por conta disso que eu consigo implementar muitas coisas hoje. Mas a grande sacada é, se eu pudesse resumir em algumas palavras a minha vida, cara, é transição de carreira. E é algo que eu vejo hoje, muitas pessoas assim, sabe, sofrendo porque estão fazendo algo que não, cara, não estão felizes, não estão satisfazendo. É. Então eu acabei assim, de uma forma muito, vamos dizer assim, muito fácil, entendendo que depois daquela primeira, cara, foi a primeira só. Porque depois eu falei, cara, legal, deixa eu ver se aqui vai dar certo. Meu, não deu certo, deixa eu ver se aqui dá certo. Não sei nem se vai dar certo ainda na Imóvel, mas a gente sabe que hoje a gente tem um propósito muito maior. E para quem não sabe, paralelamente à advocacia, eu sempre gostei do mercado imobiliário. Então talvez fosse uma coisa que eu tivesse que percorrer, um caminho que eu tive que percorrer para de repente entender o que eu não gostaria de mais fazer para agora me reencontrar. E cara, não sei, até esse final de semana, acho que na segunda ou na sexta-feira, eu atendi juntamente com um outro colega nosso ali, uma pessoa que já fazia acho que alguns anos, uns 2, 3 anos que eu não ouvia. Cara, ele saiu de mim, ele na despedida falou, Celso, parece que você se rejuvenesceu. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, parece que você tem mais prazer em fazer o que você está fazendo. Eu falei, cara, legal, eu sempre gostei do mercado imobiliário. E é um mercado, assim, que, meu, transforma a vida da pessoa. É legal assim, ouvir isso, né? Porque é motivador ao mesmo tempo. Exato. Assim, a gente não percebe. É. Nós não percebemos. Mas, cara, quando você escuta de uma pessoa que tá totalmente isento, né, de opinião e não tem nada a ver, não teria por que ele falar tipo isso para, sei lá, para puxar o saco, coisa parecida, você fala, poxa, que legal. Mas talvez seja o nosso caminho mesmo. E se Deus quiser, a gente vai continuar por muito mais tempo. Enfim, é o começo de uma jornada, de uma nova jornada. Eu continuo aqui, obviamente, focando, né, o que eu sei hoje, que é ajudar pessoas a performarem melhor nas vendas. Só que eu estou levando isso agora para o mercado imobiliário, porque também acredito que é um mercado que precisa de capacitação. Claro. Mas muita capacitação. É tanto que em 2014 a gente fez uma obra para o Celso, que já era um investimento dele, que teve um retorno. Então ele já está mexendo com esse segmento faz muito tempo. É isso aí. Muito bem, Julião. Muito bem. Mais um. Maravilhoso, mais um para conta. Mas deixa pra gente o seu arroba. Opa, coloca lá, @Celso Mogari. Perfeito. @Celso Mogari. Muito bem, vou deixar na descrição também do vídeo. Boa. Agradeço. E é isso, Julião, mais um episódio. Perfeito. Vamos. Novamente é um prazer estar aqui com o meu grande co-host aqui, parceiro. Tamo junto. Mais um episódio muito bonito. Celso, prazerzaço. Obrigado. Celso, obrigado. Prazerzaço ter você conosco. Obrigado por aceitar o convite, por
colocar insights, falar o quanto prazeroso, sonho, objetivo, poder Sim. concretizar isso ao lado da família. Com certeza. Também, insights sobre filhos também, como colocar algumas sementinhas aí. E como que eu falo? Se a gente, como eu sempre falo, se a gente conseguiu impactar pelo menos uma pessoa, já valeu muito a pena. Pessoal, quer finalizar? Posso fechar? De venda, quem quiser, ó, Livro dos Céus, vai ficar a descrição, a gente vai fazer um sorteio. Pode finalizar, mano. E vamos que vamos. E esse foi mais um episódio Se Eu Te Contar a Minha História. E hoje quem contou pra gente foi ele, Celso Mogari. Muito obrigado mais uma vez. Se você ainda não segue a gente, tem lá o nosso @minhahistoriacast no Instagram e Se Eu Te Contar a Minha História no YouTube. Se você ainda não tá inscrito, se inscreva lá no nosso canal, ativa o sininho, Spotify, faz tudo que tem direito e compartilhe bons momentos conosco. Forte abraço. Um abraço pra Tânia também, que aguenta esse rapaz aqui há 22 anos, aí permitiu que ele estivesse. Ele vende bem, ele vende bem. Eu acho que esse é o segredo. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima.